Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série subordinada adverbial, hoje falaremos das orações condicionais, conforme combinado na primeira aula, e da oração consecutiva, tá? Como nós já falamos das conjunções subordinativas, então, para falar das orações fica mais fácil. Então, vamos poder falar duas orações aí por aula. Começando pela condicional. A condicional, pessoas, vai indicar pra gente condição, tá? Então, olha lá, condição. E ela vai ser introduzida pela conjunção se, caso, tudo bem? Então, eu vou pegar o se aqui, ó. Se você fizer a sua lição, você entenderá a matéria. Olha lá, uma boa oração de professora, né? Ou melhor ainda, caso você tivesse estudado, com certeza teria uma boa nota. É aquelas orações que a gente odeia ouvir das pessoas quando elas estão nos cobrando. Então, o que acontece aqui, ó? Você entenderá a matéria é a oração principal. Só que essa oração principal, ela vai condicionar, ela vai ter uma outra para melhorar o que ela está falando, que é justamente se você fizer a lição. Essa vai ser a oração subordinada adverbial, introduzida pela conjunção se, tá? O que é interessante nós notarmos nesse caso de subordinação, que ela é subordinada a essa oração principal, o uso dos verbos. O que vestibular adora cobrar, inclusive, é justamente o casamento dos verbos que há entre a oração principal e a adverbial causal. Por quê? Porque justamente aqui é uma condição, certo? Aqui é uma condição. É justamente nessa condição que eu vou usar um verbo no subjuntivo. Por quê? Porque o verbo do subjuntivo nasce justamente para uma informação que não é real, ela não aconteceu efetivamente. Então, se você tá vendo? Se você fizer a lição, ainda é um plano futuro, inclusive. Aí eu me caso aqui com o verbo do futuro do presente, você entenderá. Então, fazendo isso, isso irá acontecer. Ah, professora, então isso aqui deveria ser subordinada, não? Não, porque essa aqui é a ação real e essa daqui, como o nome diz, é subjuntivo, ainda está nos planos das ideias. Por isso que é uma oração subordinada adverbial condicional, tá? Então, assim, é fácil, você sempre reconhece pela conjunção se, caso, ainda aqui, tá? No caso de baixo, ó, se você tivesse estudado, com certeza teria uma boa nota. Só que você não tem. Esse teria aqui é um verbo no futuro do pretérito, né? Então, seria uma coisa que teria acontecido caso você tivesse estudado. Então, aqui é a nossa oração principal. E esse verbo é o futuro, como eu disse, do pretérito. Enquanto este aqui vai ser o imperfeito do subjuntivo, né? O pretérito imperfeito do subjuntivo, porque você não fez. Tudo bem? E o caso introduz uma conjunção, né? Uma conjunção condicional e está introduzindo, obviamente, a oração subordinada adverbial condicional. Tá certo? Fácil, né? E a consecutiva, professora? Bom, a consecutiva, pessoas, é consequência. E aí deve ter cuidado para vocês não confundirem com a causa, tá? Quando ela vai aparecer? Né? Justamente, eu vou ter uma oração principal que está dando uma informação. Por exemplo, ela resolveu não se preocupar com bobagens, de modo que está feliz. Olha que lindinha essa oração. Então, o que acontece? Ela resolveu não se preocupar com bobagens, é a minha oração principal, tá? E ela está me mostrando até o motivo, né? A causa de isso daqui acontecer. Então, você quer causar, professora? Não, porque não tem conjunção. Você percebe que a conjunção, há uma locução conjuntiva aqui, ó. De modo que. Então, esse de modo que está introduzindo a consequência dessa decisão que ela teve aqui. Então, essa aqui vai ser uma oração subordinada adverbial consecutiva, justamente porque está demonstrando que
essa ação que ela fez aqui acabou trazendo esta nova para ela. Ela está feliz, tá? Um outro exemplo, ele fala tão alto que ficou rouco, tá? Então, olha lá, de novo. Nesse primeiro período aqui, que é minha oração principal, eu estou dando uma causa, né? Estou dando uma ação que ele está fazendo. E essa ação que ele está fazendo está tão intensa, olha o tão aqui, que causou isso daqui nele. Então, vai ser essa, que ficou rouco, era ação subordinada adverbial consecutiva, porque é justamente a consequência desse gritar dele, tá? Então, a rouquidão é consequência disso. Então, ele falou alto, já entendi qual é a informação. Só que aí eu trago uma complementação, mostrando o que acontece quando ele faz isso. Tudo bem, pessoas? E é fácil assim. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.